Seja bem-vindo! Pode chamar a família e deixar fluir a alegria e a vontade de conhecer um pouco mais da nossa arte e da nossa gente. A primeira convidada de hoje, ela é cantora, compositora, intérprete, professora de canto e também é pedagoga. E ela sabe deixar fluir toda a sua musicalidade em tudo que cria. E eu converso agora com Lorena Monteiro. Seja bem-vinda, Lorena. Muito obrigada, meu amor. Que bom estar aqui com vocês hoje. Lorena, prazer imenso, viu? A gente já estava agendando, né, para que esse momento acontecesse. É verdade. E a Lorena, gente, eu digo assim, que ela é... A gente sempre cita esses nomes, a gente diz assim, rotula, mas não quer rotular. Mas é um novo talento, sim. É nova safra, sim, da nossa música, né? Mas 2015 foi um ano que marcou muito na tua carreira, né? Inclusive, uma das coisas que eu até te colocar assim, que coloco para o público já deve ter percebido isso, tem vários programas que a gente cita o Alcir Guimarães, Sim. né? Então o Alcir a gente não teve oportunidade de gravar com ele, mas a gente sempre cita. E foi por meio do Alcir Guimarães que eu conheci a Lorena Monteiro, Sim. né? E 2015 vocês tinham um grupo, né, chamado Samba Nosso de Cada Dia. Se a gente fizer um paralelo de 2015, né, 2021, quem era a Lorena de 2015 e quem é esta Lorena agora, né, gente? Todo mundo está querendo saber. De 2021, o que acrescentou, o que mudou De lá para cá, né? de lá para cá? É assim, Reginaldo, em 2015 eu estava iniciando, de certa forma, na questão da música profissional, né? E que bom que foi através do Alcir, né? Da Melina, estava a Cris também no grupo, tinham várias pessoas, vários artistas que já tinham uma vivência musical mais ativa, né? Sim. E eu não tinha tanto, eu cheguei bem inexperiente, mas fui convidada para participar devido à questão da minha voz, que perceberam que eu cantava. Legal. E eu entrei. E canta, viu, gente? E foi a partir disso que a gente iniciou. Mas, assim, eu acho que esse foi o pontapé profissional, né? Antes disso, eu já havia tido a experiência de tentar cantar, né, em outros lugares na noite e tal. Só que quando a gente fez essa apresentação, eu tinha exatamente 18 anos, né? E foi a partir disso que eu comecei, de fato, a frequentar casas de show para poder fazer essa participação, cantando e tal. Mas a Lorena de hoje em dia está muito mais corajosa, muito mais compreendendo as questões artísticas da nossa cidade, do mundo inteiro, na verdade. Eu acho que a palavra é amadurecimento mesmo, muito mais amadurecida em relação a isso. Lógico que não 100%, né? A gente Claro. nunca está sempre processo, aprendendo. né? Agora, Lorena, começaste muito novinha, né? Mas já assim, a gente já percebeu um gosto musical mais refinado, né? Um diferencial. A tua infância, como é que ela foi? Porque assim, você citou 18 anos, que foi esse processo, mas tem toda uma história antes dos 18 anos, né? Da tua vivência musical. Tiveste uma infância diferenciada nesse sentido assim, do que escutava, do que gostava de ouvir, em relação aos coleguinhas? As coleguinhas, né, gente? Parece que eu tô falando com uma criança, né, gente? Ah, mas ela é uma bebê, né, gente? Sim. Assim, na verdade, eu queria muito ter tido essa vivência artística, como várias pessoas tiveram, né, com pais que eram músicos, família artista. Mas, assim, a minha realidade, ela foi outra, né? O meu pai, biológico, ele tem uma vivência, assim, ele gosta de samba, minha família gosta muito de música. Mas a verdade é que sempre foi tudo muito eclético, né? Eu Sim. nunca participei somente de um universo musical, tipo, você vai aprender bossa, coisas assim. Não, sempre foi muito diverso, né?
brega, MPB, é uma salada musical, como eu falo, mas tudo isso influenciou sim a minha questão de decisão de repertório, de iniciar sabendo aquilo que eu gostava e o que eu queria fazer. Mas sabia que eu acho que isso até não é algo que seja errado? Até porque quanto mais fontes você puder beber, né? Melhor. Mais possibilidades você tem, até criativas, né? Exatamente. Agora existe a Lorena compositora. A tua primeira composição, ela vem antes dos 18 anos? Bem, Mas teve receio assim, tipo, eu sou compositora, mas eu não quero mostrar para ninguém, eu vou guardar para mim, eu tenho vergonha. Ou já foi mostrando, escancarando, do pessoal da escola, meus amigos. pois eu até citei isso em uma live, que assim, na verdade, a questão de iniciar compondo foi através das aulas de literatura que eu fazia. Eu sempre me interessei muito por esse universo poético, né? E foi despertado através do meu ensino médio. Então, no ensino médio eu tinha em torno de 14 anos, por aí. E foi a minha primeira composição. A minha primeiríssima composição mesmo, eu nunca vou mostrar pra ninguém, porque ficou horrível. Mas Estragou tudo, gente. Eu já ia pedir para ela. Não vale um negócio desse. agora, a outra, que foi Correnteza, que tá no EP, que foi lançado, ela já foi uma música que eu gostei mais, que eu mostrei para uma amiga, e a partir disso lá na escola começaram a ter sexta-feiras culturais, né, que a gente tocava para todos os alunos da escola. E eu acabei tocando essa música por conversar. Ela falou, não, mostra e tal, e a gente fez, eu mostrei. E depois conheci a Melina, e a Melina gostou muito da música e começou a dar esse apoio para falar. Mandar um abraço para Melina Foro, um tá? Que é uma grande violonista, sambista também, Sim, né? que foi a produtora do EP Exato. musical. Pois mas aí foi isso. Essa foi a primeira composição, de fato, assim, mais nova que eu acho que prestou, digamos assim. Se eu te contar, você não vai acreditar. Meu bem, eu voltei pro mar. Depois de algum tempo as coisas voltam a ter graça e a dor vira fumaça solta no ar. Se eu te contar, você não vai acreditar. Meu bem, eu voltei pro mar. Depois de algum tempo as coisas voltam a ter graça e a dor vira fumaça solta no ar. Meu bem, acredite, não quero te machucar. Fiz essa canção só pra te animar. É que o tempo passa e não se falta graça, tanto aqui como aí, vem cá. Abre a cabeça pra me escutar. Agora, uma característica da Lorena, uma coisa que eu percebo, é que ela consegue transitar em diversos gêneros musicais, mas existe ali uma assinatura, né? Existe uma digital ali, que por mais que a Lorena ela cante um brega ou ela cante um samba dentro de um mesmo álbum, a gente percebe que existe uma coesão, né? A que você atribui isso? Né? Porque é muito complicado. Às vezes a gente vê alguns artistas tentando fazer um trabalho assim, diversificando num único álbum, e a gente acaba achando que são vários artistas dentro de um e não tem uma coesão, fica uma coisa meio estranha. E a Lorena não, ela tem assim aquela característica que alinhava tudo. Não sei se é a voz, a forma de cantar. O que é? São os arranjos que você pensa, que contribui? O que é? Eu acredito que seja talvez essa identidade musical mesmo, porque eu acho que cada pessoa tem uma, né? Tem a sua. Mas eu acredito que a minha, eu não sei de fato te discernir e falar o que é, mas eu entendo que assim, eu tive os estudos de voz e tal, então com isso eu percebo que a voz ela é muito moldável, né? Sim. Quando eu fiz canto e tal, eu percebi que a voz ela é muito moldável, então ela consegue se ajustar dentro daquilo que você quer. Então a partir disso eu comecei a estudar isso e aplicar naquilo que eu sou e não tentando transparecer algo que talvez não me cabia, entendeu? Eu não sei de explicar o certo, se conseguiu entender. Entendi. Agora, Lorena, parece assim que involuntariamente existe um movimento, né, de cantoras, onde a gente percebe assim que elas seguem uma linha, uma forma de cantar muito específica, né? Por exemplo, eu
tens as tuas características próprias, mas me relembra muito a Selmar, né? Tem um pouco de Ana Vitória, né? Essa coisa do cantar suave, mas também interpretativo, né? Isso a gente via também muito como característica na época da bossa nova, as cantoras da bossa, né? Elas tinham as características de cantar sussurrado, cantar mais leve, e hoje em dia a gente percebe que existe uma outra corrente, né? Isso é pensado, isso é involuntário, isso é fruto do que você ouve atualmente ou o quê? Pois é, talvez seja fruto do que eu ouço também, porque eu ouço sempre, como eu te falei, eu sempre ouvi muito de muita coisa, então eu acredito que hoje em dia seja involuntário essa questão de cantar, mas a partir daquilo que você deseja colocar em uma música, você consegue trabalhar essas questões Sim. de profundidade da voz, digamos assim, então a gente consegue dar ênfase em algumas partes, em outras ser mais... Mas a gente consegue dar essa... A gente fala de dinâmica, né? Sim. Isso se chama de dinâmica. Tenho que lamentar, mas não posso te esperar. Eu tenho hora e não posso demorar. De frente a cara o coração, cara, coroa, vira a mão. Eu tenho pressa, então regresse e acha a solução. Tô com problemas e sendo bem sincera, eu acho que nem vale mais a pena me perder por qualquer razão. E em plena decadência eu te deixo mais essa canção. Pra ser sincera, eu queria me perder, rodar a noite e dançar tanto junto com você, passar um dia, uma noite sem batalha, vã, acordar tarde e esperar o amanhã. Pois a gente, a Lorena, ela é, além de cantora, compositora, intérprete, ela é pedagoga e ela é professora de canto popular. Lorena, assim, essa questão de repente estar ensinando, né, as pessoas, e você tá em dois caminhos que são do ensino, que são da educação, são a colaboração com a vida do outro, né? Como é que você se vê nisso? Porque essa coisa do ser artista e ser professora de canto, trabalhando o sonho do outro, né? Ser pedagoga, estar contribuindo para que aquele ser humaninho ali ele seja melhor, né? Como é que é a tua cabeça nisso? Eu acho que eu sempre fui meio assim, de várias... esqueci a palavra. Vários lugares, né? Então acaba que dentro de mim isso sempre se uniu, né? Quando eu vou dar aula, por exemplo, eu sempre falo para os meus alunos que a voz, é um instrumento de comunicação. Então, a partir disso, você trabalha tudo aquilo que você é. Quando a gente inicia as aulas, eu sempre falo o que você quer comunicar, né? E eu acho que é isso, seja como pedagoga, seja como artista, seja como professora de canto, seja, enfim, qualquer outra coisa que e agora eu volto venha. para ti, o que você quer comunicar? Pois é, o que eu quero comunicar é ser bom, é passar bondade no mundo, é colocar amor no mundo, é colocar alegria, é colocar motivação, porque a gente é tão carente disso às vezes, sabe? Tem pessoas que a gente passa do lado e nem consegue imaginar o que se passa no coração, o que se passa na cabeça. Então, a partir das aulas do canto, daquilo que eu escrevo, daquilo que eu faço, eu tento comunicar o meu melhor para somar na vida do outro. Mas tens uma temática que tu abraças mais, né? Com certeza deve ter algum direcionamento. Isso é uma das coisas que eu sempre coloco, porque é importante para o público de casa conhecer um pouco mais do trabalho e de repente perceber assim, não, realmente o que ela está falando tem a ver com o que ela realmente faz. A tua abordagem poética, né, ela segue que linha? Ela é mais sobre amor, ela é sobre política? O que é que pretendes
falar para as pessoas mesmo? Eu sempre falo muito sobre sentimento. O sentimento num aspecto geral, seja ele a raiva, a tristeza, o amor, a paixão, né? Então, tenho músicas que eu não cheguei ainda a mostrar para o público porque ainda estão em processo de gravação e tal, mas eu gosto muito de falar sobre sentimento, porque é para a gente valorizar essa questão sentimental também. Eu acho muito incrível a questão de estar colocando movimentações políticas na música, sabe? Questões assim comunitárias, isso é muito importante para a gente. Mas o sentimento, ele sempre veio na música, né? A gente já começou Sim. ali com essa questão de amor, né? Tudo isso que vem na literatura. Então, isso não pode ser esquecido também. Então, é isso que eu quero propor para as pessoas, a gente sentir e se permitir sentir, entendeu? Até porque existe uma questão, né? Quando você incentiva, né, todo esse lado da sensibilidade na Sim, pessoa, você vai ativar várias coisas nela para que ela tenha uma percepção de mundo até melhor, né? exatamente. Agora, a Lorena, ela lançou recentemente um EP Sim. autoral, né? E esse EP, ele surge como? Ele já vinha sendo trabalhado há muito tempo, ou teve a oportunidade da lei, Aldir Blanc, aí não, eu vou juntar o que eu tenho aqui, ou ele já vinha sendo trabalhado, e o que é que tem nele? Então, na verdade foi os dois, porque a Lei Aldir Blanc ela veio sendo, né, essa oportunidade para nós artistas e para mim eu entrei nessa leva de artistas que tiveram essa oportunidade. E assim, eu fiz o EP, não estava tão pensado assim, até porque eu tinha várias composições, só que eu selecionei 4 para comporem esse EP. Aí sim ele virou pensado, entendeu? Porque aí a gente, eu e a Melina, a gente sentou, pensou, analisou, mas a questão toda é que eu queria sempre mostrar essa diversidade, né? E colocar esses assuntos desconexos, assim, Sim. digamos, né? Aham. Por exemplo, são 4 faixas. Uma fala sobre paixão, essa questão de querer ir, querer ficar. A outra fala sobre um amor mais compreendido, um amor mais equilibrado. A outra já fala sobre liberdade, deixar as coisas ir embora, né? E a outra é sobre descoberta, é sobre um recomeço, né? Que é Floreia. Então, ela é um EP que ele traz um pouco de tudo e vem nesse universo diversificado de música, né? De gêneros, na verdade. É isso. Agora, tem uma coisa que todo mundo comenta, né? A classe artística, ela acaba comentando, que é o fato desse período agora de pandemia, né, e quase pós-pandemia, que eu espero que chegue a esse pós-pandemia, Também. né, que tudo está muito diferente para os artistas, né, está tudo muito incerto, a gente não sabe como a gente vai poder veicular os trabalhos de fato e buscando estratégias. Uhum. Como é que a Lorena ela imagina o trabalho dela a partir de então, né, com todos esses desafios que estão vindo agora? Bem, eu espero que a gente, como tu falaste, passe desse período e que a gente consiga ver, né, e vislumbrar novos ares, novas coisas, né? Talvez fora daqui de Belém, talvez, quem sabe em outros países, tentar fazer essa música sair, né, somente daqui, porque assim, quando a gente fica, nós que somos de um estado, a gente acaba, quando inicia, percorrendo somente por esse estado no início, Sim. né? Tá certo que com a internet a gente consegue veicular para outros, mas é muito mais difícil, digamos assim, porque nós não temos ainda um público estabelecido. Sim. Então, para isso se estabelecer, a gente precisa ir até esses lugares, chegar nesse público para falar, olha, eu existo, quer conhecer? O que é que você acha? Fortalecer, né, aqui, para que de Exatamente. repente isso seja um trampolim também para você Exatamente. ir para fora, né? Agora, projetos futuros. O que é que tem, além dessa ideia de veicular, mandar o trabalho para fora? Tem outro EP, tem clipe, tem o quê? A gente está querendo produzir os três clipes das outras músicas, né? Eu já tenho um clipe de Voltei Pro Mar, que é uma das músicas do EP. Aí tem mais 3 músicas que a gente está querendo produzir um clipe para cada uma. Que o clipe, por sinal, está disponível, tá, gente? A gente Tá. pode pesquisar na internet que vocês vão encontrar o clipe
Quero agradecer esse momento, eu que né? agradeço, Sabe do viu? carinho que eu tenho por você. Recíproco. Essa frase já é repetida, gente, mas é verdade, eu tenho carinho pelos meus colegas, né? É recíproco. Então, muito obrigado mesmo Obrigada por a você estar aqui com a gente, beijinho. viu? E que outros momentos você esteja aqui, tá? E que a gente possa mostrar cada vez mais esse trabalho, tá bom? Tá certo, muito Gente, obrigada. daqui a pouquinho a gente volta. Logo após o apoio cultural, a gente vai conversar com um cara que eu sou super fã também, que é o Renato Torres. Então fique aí, que daqui a pouquinho a gente volta. Tenho que lamentar, mas não posso te esperar. Eu tenho hora e não posso demorar. De frente a cara, o coração, cara, a coroa, vira a mão. Eu tenho pressa, então regresse e acha a solução. Tô com problemas e, sendo bem sincera, eu acho que nem vale mais a pena me perder por qualquer razão. E em plena decadência eu te deixo mais essa canção. Pra ser sincera, eu queria me perder, rodar a noite e dançar tanto junto com você. Passar um dia, uma noite sem batalha, vã, acordar tarde e esperar o amanhã. Voltamos. Eu poderia iniciar o programa falando tudo que o meu convidado é e já fez, mas eu prefiro que ele mesmo conte, pois ouvi-lo é confirmar a sua imensa colaboração para a arte brasileira, não somente paraense. Sabe aquele artista que a gente nunca espera menos e nunca nos decepciona? Pois é, esse artista tem nome e sobrenome. E hoje eu converso com ele, Renato Torres. Seja bem-vindo, querido. Olá. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Já estava confirmado, já faltava só a gente acertar mesmo o dia para estar aqui, né? Verdade, verdade. Amigo, eu comecei falando, né, um pouco de quem é o Renato, mas eu acho que eu deixei as pessoas de casa um pouco curiosas, né? Eu sei que o Renato, ele faz muita coisa, né? Eu vou dizer só duas, tá, gente? Ele é cantor e é compositor, né? Não sei se exatamente nessa ordem, qual é a ordem. Mas o que mais que o Renato faz? Nesse caso, a ordem não altera nada, porque desde da minha infância que tanta coisa acontece artisticamente na minha carreira que eu, de fato, fico em dúvida de saber qual é a raiz de tudo. Eu sei que eu comecei desenhando quando criança. Sim. E esse desenho ele evoluiu para a poesia, porque eu considero a poesia uma espécie de desenho também, uma forma de desenhar o mundo, só que com outro tipo de grafia, que são as palavras, né? E depois da poesia veio uma explosão assim com a música, o teatro na adolescência, na época da escola técnica. Então, experimentar linguagens desde então, especialmente confirmadas nessa experiência da escola técnica, tem sido uma prerrogativa assim, na minha carreira. Eu não me limitar a ser apenas uma coisa, mas poder experimentar justamente para alargar, para dilatar aquilo que eu já faço, vamos dizer, que seja mais conhecido do público, que é o lado musical. Pretendo que
que me queiras, que me queime tua língua devagar. Alma, carne, corpo inteiro, pouco antes do instrumento me tocar. Amo tanto quando componho e canto. Amo tanto quando componho e canto. Portanto, proponho que demores mais um pouco, muito além de 1000 momentos. Que se dane o firmamento, seja feita a nossa vontade, mesmo que tudo se acabe. Pela simples matemática do meu corpo dentro do teu corpo. Amo tanto quando componho e canto. 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 Teu legado já como artista, ele já é imenso, né? E você é uma pessoa relativamente jovem, né? Então a gente fica imaginando assim, o que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque é muita coisa junto para uma pessoa só. E eu me identifiquei numa coisa, eu comecei com desenho também. Sabia? Eu imaginava que eu ia ser artista plástico. É engraçado isso, né? Já deste uma resposta para mim agora, né? Porque já é uma forma de ler o mundo também. Sim, sem dúvida. E uma coisa, Reginaldo, uma coisa muito certa. Isso que começou na sua infância, como na minha, não morre. Se a hora que você for acessar de novo os seus desenhos, eles vão vir. Verdade. Ultimamente, por exemplo, publiquei, quem me segue no Instagram, @Renato Torres, tem visto que eu tenho subido alguns desenhos ultimamente, que eu tenho... Eu trabalho numa galeria de arte, olha só, a minha experiência da infância me levou até a Fundação Cultural do Pará. Eu trabalho na Galeria Teodoro Braga e na Benedito Nunes desde 2008. E lá eu tenho tido oportunidade, claro, sempre de estar cercado de artistas visuais e ultimamente eu tenho voltado a estimular esse lado meu. Então, essas coisas que a gente experimenta artisticamente, elas nunca morrem. E assim, é uma coisa que eu sempre digo, porque eu também sou educador, né? Além de tudo, eu sou professor também. E eu sempre digo para alunos meus de arte, nunca se limite a fazer nada por achar que ou você não tem talento suficiente, que é uma ilusão que muita gente tem, ou que isso não é para você, tipo assim, isso é para quem é muito bom nisso. Vamos dizer assim, música é para o Beethoven, é para o Mozart, ou é para, sei lá, para Elis Regina, para o Tom Jobim. E não é verdade, gente. As artes, as linguagens artísticas, elas são bens, patrimônios da humanidade, elas são bens humanos e as pessoas devem e podem usufruir delas, não só no sentido de consumidores, né, de apreciadores, mas também no sentido de produtores de arte, né? O que eu acho muito saudável para todo mundo. Acho que se todo mundo exercitasse alguma linguagem artística, o mundo não estaria tão doente. E Renato, geralmente a gente, ao longo da nossa carreira, a gente tem alguns feedbacks, né, de público, de outros artistas também. E uma das coisas assim que eu percebo, viu gente, é que o Renato, quando se fala de Renato Torres, é aquele artista que ele é contemporâneo, ele é alternativo, ele é moderno, ele é de vanguarda, Tu consegues perceber isso? E como é que surge essa necessidade, essa coisa de criar, ser diferente, fazer algo... Porque assim, o que a gente percebe é que o teu trabalho ele está num outro nível, digamos assim, sabe? De
de visão de mundo, Certo. sabe? De estética, digamos assim. Em primeiro lugar, Reginaldo, eu tenho muito cuidado com os conceitos, assim, com Sim. esses rótulos, né? Ah, Renato é de vanguarda, ou Renato é roqueiro, ou Renato é pop, né? Que são coisas que a imprensa já fez muito comigo, assim, ao longo da minha carreira. Tenho mais de 30 anos de carreira. O que eu posso dizer seguramente sobre isso é que, para ser diferente, seja você mesmo. Só isso. O único esforço que você tem que fazer é ser você mesmo, procurar se conhecer e fazer aquilo que você acredita. Sim. Porque se você faz o seu trabalho preocupado com o que os outros vão pensar, ou tentando se adequar a um determinado grupo, ou uma determinada moda, uma determinada corrente artística que você sente que vai lhe favorecer, você está no caminho errado. E você está no caminho de quem pode até produzir algo interessante, que algumas pessoas comprem isso, mas tá no caminho diferente de ser você mesmo, entendeu? Acaba ficando uma coisa engessada. Porque você não age de acordo com as suas crenças, com as suas verdades, vamos dizer assim, né? Você acaba se adequando, então você se distancia. Eu acredito que essa impressão que as pessoas têm do meu trabalho ser autêntico, ser íntegro, vamos dizer assim, que eu prefiro essas palavras à vanguarda, essas coisas, eu acho que essa impressão vem exatamente disso. Eu sempre busquei fazer aquilo que eu acredito e faço isso até hoje. E com os artistas com quem eu trabalho, tu sabes que eu virei produtor musical também, né? Agora eu tenho um home studio chamado Guamundo. Todos os artistas que passam pelo Guamundo eu tenho a mesma conversa. Vamos buscar o que você é, o que você quer fazer, não o que fulano acha sobre o meu trabalho, ou que... Não, tudo bem que a gente tem que trocar ideias com outros artistas, ouvir as pessoas, isso é importante, não ser fechado. Mas é muito importante que um artista saiba o que quer para o seu próprio trabalho, para além disso tudo. Se ouve o que está ao redor, mas quando um artista tem essa segurança dentro de si, você vê isso no resultado do trabalho dele. Seguramente o trabalho dele vai ter essa densidade, vai ter essa essência. Isso era uma das coisas que eu ia perguntar para você a respeito desse lado de produtor musical. Que a gente sabe que para produzir música, né, e principalmente quando não é a nossa música, a música do outro, né, você precisa de toda uma vivência, né, com aquele artista para saber realmente o que ele quer. Como é que é esse processo, né, que você faz para chegar a essa essência daquele artista, né? São audições juntos, são várias conversas juntos, é um processo de meses, como é que se dá isso? Olha, tem muitas coisas que você citou agora que são usuais de qualquer processo artístico, né? Conversas, trocas de ideias, anotações, etc. Isso tudo normal, isso acontece. Mas você falou algo que me chama muita atenção e que eu sinto que é também uma coisa muito minha. Eu sempre fui... Eu acredito que a música... Vamos falar de música agora, né? Que a gente está falando de produção musical. Eu acredito que a música, as canções, elas são feitas, por exemplo, por um compositor, eu ou você, ou sei lá, Caetano Veloso. Mas, na medida em que um artista cria uma obra, essa obra passa a ser de todo mundo, da humanidade. Então, se você ouve Você é Linda, do Caetano... muita gente diz, essa música é minha, essa música é do meu casamento, essa música me lembra uma pessoa que eu amo muito, meu melhor amigo, minha mãe, sei lá. Acho que as obras de arte elas têm esse caráter e eu sempre ouvi música dessa maneira, tomando-as para mim. E eu acredito no ofício da composição desse mesmo modo. Então eu tenho uma experiência larga antes de ser produtor musical como diretor musical, instrumentista, arranjador, em vários trabalhos de vários artistas. Então, o meu processo com a produção, ele segue a mesma lógica. Quando eu me envolvo com o trabalho de um artista, e eu devo te dizer uma coisa muito séria, eu não sou muito profissional. Eu sou um amador, no melhor sentido de que eu preciso... Sim. Se eu vou trabalhar com o Reginaldo, eu preciso te amar, eu preciso amar o que você faz. Isso tem que ser verdade, eu não posso mentir. Sim. Eu não posso fazer de conta que eu gosto do teu trabalho. Entendeu? Eu tenho que ter um afeto por ele e eu ouço o teu trabalho até ele entrar em mim, fazer parte de mim, ser meu também. E esse comprometimento, ele faz toda a diferença no resultado do processo de produção musical, porque aí você tem realmente um compromisso de fazer aquilo como algo também seu.
né, como um trabalho seu. Entendo. Então, eu faço todo esse processo com os artistas, a gente conversa, a gente ouve referências, a gente vai por esse lado técnico também, Sim, sim. mas esse envolvimento afetivo, para mim, ele é fundamental. Ele diz muito daquilo que o trabalho vai ter como alcance no final, quando ele fica pronto e as pessoas começam a ouvir, e as pessoas chegam comigo e dizem, nossa, ouviste o trabalho de fulano de tal? Nossa, eu soube que você que produziu, nossa, que legal. As pessoas às vezes nem sabem dizer exatamente o que tem ali, mas tem coisas que a gente coloca, especialmente na música, que é uma linguagem imaterial, né? Uma linguagem que se aproxima muito do espírito, né? Dessa coisa, né? Espiritual. As pessoas sentem coisas que a gente coloca lá, mas que não dá para traduzir em palavras. Eu só posso dizer que é afeto, é amor, tem um urdimento ali, tem uma essência ali anímica, tem uma coisa que vem dessa subjetividade, dessa metafísica mesmo. O tempo da pausa também é um tempo, um breve momento, uma brecha no espaço, para se dar conta do tempo que perde, desvanece no corpo, das sobras escoando nos confins da pele. E quem se machuca com a falta do tempo é o coração. E o dano que causa não tem mais remendo, que a vida é o tempo que resta no escuro da tua existência. Passado e futuro podem ser os presentes que tu vais ganhando quando se revele. Agora voltando novamente assim, lá para trás, né? Porque aos 13 anos você começou a escrever poesia. Isso. Né? Mas a música, ela surge também nesse mesmo período, paralelamente? Ela vai surgir como prática, vamos dizer assim, prática ativa, né? Ou seja, de eu cantar, de eu começar a cantar, de eu começar a compor, lá pelos meus 15, 16 anos, quando eu encontro o meu primeiro parceiro na escola técnica, que é o guitarrista Sérgio Cardoso, também poeta e compositor, com quem eu formei minha primeira banda de rock na adolescência, na escola técnica, lá nos anos 90, início dos anos... Aliás, final dos anos 80, 88, 89, por aí. Né, eu tenho 49 anos. Que foi né? Foi a Rhymes in Blue, é uma banda chamada Rhymes in Blue, que já tinha esse nome esquisito, tirado de uma música dos Beatles. E aí, aí começou a minha prática com a música, assim, comecei como compositor, né? Eu já escrevia poesia, comecei compondo melodias e escrevendo letras com o Sérgio que tocava. Eu não tocava nada ainda, né? Comecei a tocar percussão, eu toquei percussão e bateria antes de tocar violão e guitarra. E gaita também, que eu gostava muito. E muito ligado ao blues, o nome já deixa ver, né? Rhymes in Blue, tinha uma coisa da tradição do blues que a gente gostava muito e imprimia nas canções. Então, mas assim, de uma maneira, vamos dizer assim, passiva, de uma maneira como apreciador, a música sempre teve na minha vida desde a infância, porque eu tenho 2 irmãos mais velhos que também tocam violão e que me influenciaram diretamente, poderosamente, né? Na minha infância, eu vendo-os tocar, né? Mas que não seguem carreira. Não, eles não têm carreiras como a minha, né? Eles são mais diletantes, assim. Mas tocam até hoje, gostam muito de tocar, cantam e tocam muito bem, né? E assim, meus pais sempre foram grandes ouvintes de música. Então, a discoteca do meu pai, para mim, é uma influência crucial na minha carreira. O meu gosto eclético, esse ecletismo que eu tenho, que às vezes as pessoas, alguma parte das pessoas assim, não consegue compreender muito bem como é que eu consigo transitar por tantos estilos musicais, por exemplo, né? Eu já produzi um disco de samba do Arthur Espíndola, eu produzo rock, eu produzo vários tipos de música. Né, música popular, eu vou para vários caminhos, né? E não é porque eu não saiba o que eu quero, é porque eu gosto de tudo isso, eu gosto dessas linguagens todas. E às vezes algumas pessoas não compreendem bem, acham que não, tu não entende. Quando eu fui produzir o disco do Espíndola, essa polêmica surgiu muito. Não, Renato não entende nada de samba, muita gente que eu conheço, inclusive, falou isso.
Só que não é assim, isso tem berço para mim, Claro. é a discoteca do meu pai. O meu pai ouvia de tudo, ouvia samba, com ele eu ouvi Bezerra da Silva pela primeira vez, com ele eu ouvi música clássica de todo tipo, com ele eu ouvi rock, muito rock, Beatles e Elton John, que ele é muito fã, pop com ABBA e Carpenters. Meu pai gosta de tanta coisa que é uma loucura, assim, tu pensar que uma pessoa dos anos 40, assim, uma pessoa antiga, vamos dizer assim, né? Que massa. Cringe, como se diz hoje. Até hoje ele gosta, ele aprecia. Quando eu chego um dia na casa dele, ele está ouvindo Roberta Miranda, no outro dia ele está ouvindo Paulinho da Viola, no outro dia ele está ouvindo Bee Gees, que ele é super fã, sabe? É uma loucura, tipo assim, é muita coisa diferente. E pop francês, e Bem-vindo Granda, e não sei o que. Ele se abre de uma maneira, e eu acho fascinante, isso me influenciou imensamente. Apenas seu rosto trazia feito um brasão. São horas de mar e pedra lunar, narcisos e bem-te-vis, visões através do chão, ao modo de algum sinal, nalgum porto sem lugar, gargantas pedindo amor, morando na rocha cinzenta, então desenhou no ar Isso que eu acho legal, por exemplo, agora que nós estando aqui, né, e tanta gente assistindo o programa, muita gente deve estar lembrando de outras épocas, das sim. bandas que você já formou, né? É verdade. Mas eu fico pensando assim, cada momento da nossa carreira, ele significa algo pra gente e ele traduz o nosso momento. Essas bandas, assim, o que você poderia dizer, por exemplo, a cada banda formada, não, esse momento aqui foi o meu momento intimista, esse momento foi meu momento sei lá o quê. Uhum. O que foi cada momento, cada banda? Olha, eu já tive várias bandas, né? Como você falou, começou com a Rhythms & Blues, depois eu tive a Moon Shadow, que foi com o meu grande parceiro Rubens Stanislau e o baterista Alexandre Lima. O Rubens, que hoje está morando na Paraíba, mas foi durante muito tempo baixista do Arraial do Pavulagem. E depois disso várias outras, né? Formei banda com a Sônia Nascimento, né? O Jardim Elétrico e Flor Bela Espanca, até chegar na banda Clepsidra, que é meu projeto com o Maurício Panzera, que existe até hoje. Muita gente acha que essa banda morreu, o Clepsidra não existe mais, mas existe, porque é um projeto que a gente decidiu que seria como a nossa amizade, uma coisa que não morre nunca, que a gente aciona sempre que a gente quiser e que também não tem um compromisso, um peso assim de ter que estar tocando, ter que estar produzindo disco. A gente está com um disco agora para gravar. Sim. E a gente está maturando durante um tempo um repertório. Mas é assim, Reginaldo, as bandas elas sempre foram um reflexo do meu instinto gregário. Eu sou uma pessoa colaborativa, por excelência. Eu não sei muito bem, é um aprendizado que eu estou tendo hoje, inclusive, na minha carreira. É uma dificuldade grande que eu tenho de trabalhar sozinho. Tipo assim, agora eu vou investir na minha carreira solo, entendeu? Isso tanto que o meu projeto de disco solo, que é o álbum Vida é Sonho, ele começou em 2012, olha só. Depois de muitos amigos ficarem dizendo, Renato, você tem que lançar um disco... Tens que lançar um disco solo, porque tu produz tanta música, tu compõe tanto, as pessoas têm que conhecer esse outro lado que não está na Clepsidra, que não está nos trabalhos. Aí legal, aí em 2012 eu comecei. Quando eu lancei o disco? Em 2019, o projeto durou 7 anos. Por vários motivos, claro. Mas assim,
isso demonstra muito o quanto para mim é importante trabalhar agregado com pessoas, jogando com pessoas. Por isso eu tenho vários projetos com parceiros e parceiras, né? Tenho o Coletivo Mergulho com a minha companheira Carol Magno, tenho o Pé de Pássaro com a minha parceira lá de São Paulo, Isadora Tito, com quem eu realizei já vários projetos esse ano. Inclusive a gente está realizando projetos muito legais via Aldir Blanc e PROAC. Tenho o projeto com a minha parceira Esther Sá, que é um projeto voltado para criança, o Tambor de Dentro. Então, assim, eu sempre, apesar de eu não ter formado mais nenhuma banda nova, Sim. eu sempre estou voltado para... Meu olho está sempre voltado para esse lado gregário, tipo assim, fazer um projeto com alguém, pelo menos, com um parceiro. Lindo. E isso também se reflete na minha produção musical. Eu tenho muito mais canções em parceria do que canções que eu fiz sozinho. Mas isso, gente, que ele está falando, para mim não é novidade. Eu já via o Renato assim, ele é realmente essa pessoa que agrega todo mundo. Isso. Renato, a gente precisaria assim de um programa inteiro, né, para conversar, para matar a saudade, né? Não somente eu, né, que fazia um tempo que a gente não se via pessoalmente, né, mas teus fãs, as pessoas que estão assistindo, acompanhando o programa. Quero te agradecer imensamente a sua participação aqui. Eu que agradeço, querido. Tá? E dizer, claro, já sabes disso, eu sou teu fã, admiro. Eu tenho uma dívida com ele, gente. É verdade, gente. Vamos deixar registrado aqui que o Reginaldo ainda nem compôs uma música comigo, nem gravou uma música minha. Mas vai acontecer. Obrigado, viu, amigo? Mas eu quero dizer também, Reginaldo, agradecer esse espaço na TV Nazaré, que é um espaço sempre... É muito importante esse espaço que a TV abre para os artistas e para a arte em Belém. É importantíssimo abrir espaço para a arte autoral da cidade, né? Para compositores. Existem vários jovens compositores dos seus 20, menos até, né? Até 30 anos, que estão compondo um material maravilhoso, novo, fresco, uma coisa autêntica, com frescor, entendeu? Sobre a cidade, sobre esse viver a cidade, viver a Amazônia, pessoas que estão vindo de outros lugares, entendeu? Do interior do Pará também. E é preciso que a gente esteja atento a essas produções, né? Eu consigo ver isso de lá do Guamundo Home Studio, e a TV Nazaré cumpre um papel importantíssimo também, dando espaço para esses jovens artistas. Obrigado, amigo. Muito Valeu, agradecido. viu? Gente, muito obrigado mesmo por vocês terem ficado com a gente. Eu estou aqui no Forte do Castelo, né? Olhando para a Feira do Açaí, né? Quase vestido de açaí. Mas agradeço a presença de vocês aqui, a audiência de vocês, e semana que vem a gente está de volta com um novo programa. Não canto por querer ser aplaudida, nem pra mudar a tua vida com meu canto. Canto pra ouvir e ser ouvida, e pela chance de também ser acalanto. Não canto pra intervir na tua estrada, nem pra fazer da minha voz tua verdade. Canto pra tocar e ser tocada, e pelo viço de tamanha liberdade. Não canto pra canção ser armadilha, nem porque quero ganhar rios de dinheiro. Canto pela palavra e pela trilha, e pelo instante que valida um dia inteiro. Não canto a pretensão de ser farol, nem pra
pra ser poda onde a música é asa. Canto porque cantar é o que sou. E quando eu canto, o mundo todo é minha casa. Asa, casa, asa, casa, asa.